E olha, nós estamos conversando com o Manuel Paiva, que é especialista em trânsito, e agora vai entrar aqui no debate a Isabela Medeiros, que é advogada. Olha, gente, no último domingo, dia 14 de agosto, uma enfermeira de 32 anos foi morta em um acidente de trânsito em Manaus por um influencer de 24 anos, que estava embriagado. E ele foi solto pela justiça no dia 16. Vale ressaltar que ele se recusou a fazer o exame de bafômetro, né? O caso aconteceu na Avenida Djalma Batista por volta das 4 horas da manhã. Como bem disse Ananda Chama, o suspeito Lucas Carvalho se negou a fazer o teste de bafômetro e ele é bastante conhecido nas redes sociais. E a vítima é a Gleice Laura de Lima Veiga. Ela era natural do interior do Amazonas e morava na capital onde trabalhava como enfermeira. Ela deixou uma criança de 3 anos. E a minha pergunta agora vai para a Isabelle Medeiros. Isabelle, não conheço o condutor de 24 anos, o Lucas. Ele estava embriagado às 4 horas da manhã, atropelou, matou e foi solto sem pagar fiança. Isso está dentro da regra ali do jogo. Mas o que se pode fazer para endurecer essa regra? Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os presentes aqui. Um prazer estar aqui na rádio novamente. Alex, é assim, eu não conheço do processo que está envolvendo tanto o Lucas quanto a vítima. Tá? É Glenda, não é? Desculpa. É Glenda. Inclusive, meus pêsames aos familiares, é uma perda enorme. Imagino como é que tá a situação. Mas assim, o procedimento criminal, ele não é resumido à prisão do momento do ato, tá? Não sei o motivo da soltura dele, não sei se ele tem essa influência toda, a gente não sabe o que aconteceu por trás, mas o procedimento ele vai ser continuado até um possível julgamento. Então, apesar de ele estar em liberdade, nós não sabemos se ele vai voltar a ser encarcerado, não sabemos o que vai ser responsabilizado a ele, tá? Enquanto embriaguez ao volante, que a gente sabe que é uma conduta muito grave, que tem um rigor legal de punibilidade. A gente sabe que é um crime com pena de reclusão, regime fechado. Então, querendo ou não, voltando à pergunta do Alex, a vítima, todos os pedestres eles estão passíveis desse tipo de situação, né? Infelizmente a gente tem aqui, principalmente na cultura do nosso estado, esse costume de dirigir embriagado. E o máximo que a gente pode fazer é, enquanto transeuntes, enquanto presentes nas vias públicas, ainda aqui nos nossos automóveis ou pedestres, sempre ficar atento se a gente está na presença de uma conduta dessas, se a gente verificar um acidente, buscar saber o que está acontecendo, se prontificar, para sempre tentar registrar os veículos que estão envolvidos no acidente, para tentar buscar a informação das pessoas envolvidas, para garantir que os culpados sejam responsabilizados e as vítimas atendidas. Juridicamente, quando acontece esse caso aí de uma pessoa que passou a noite bebendo, está embriagado, se nega a fazer o teste do bafômetro, e eu não estou falando só desse caso, são de outros casos que acontecem aqui na cidade de Manaus, mas qual é o trâmite? E aí, não é desse processo, qual é o trâmite legal em relação a esse tipo de que não é fatalidade, isso daí é assassinato? O flagranteado, em um caso de embriaguez ao volante, ele tem o direito de negar o teste do bafômetro, tá? Nenhum flagranteado ou acusado, ele é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso daí é um direito de qualquer acusado de qualquer tipo de crime, não só nos crimes de trânsito. Mas, todavia, levando em consideração a gravidade da situação, o estado do agente causador, né, da pessoa que está embriagada ou está apresentando sinais de embriaguez ou intoxicação, seja por narcóticos ou outro tipo de substância, eles podem ser laudados pelas autoridades policiais presentes. Então, ainda que a pessoa se negue a fazer o bafômetro, ela pode ter um laudo de constatação emitido pelos policiais que flagrantearam. Eles têm essa condição de
analisar a conduta, solicitar que a pessoa faça testes de controle, né, psicomotor, e laudar a condição dele. Então, ainda que ele não tenha o bafômetro, essa prova pode ser produzida pela autoridade policial presente. Eu achei interessantíssima a fala da Nanda, porque, assim, às vezes a gente tem essas pessoas que elas são mais trogloditas, né? Mas tem as pessoas que se sentem um pouco turbadas do seu direito. Poxa, eu tô atrasado pro meu trabalho, às vezes tô atrasado pra pegar meu filho, o sinal tá verde, o pedestre tá passando, sabe? Mas, assim, as pessoas, elas esquecem que o direito do pedestre, a vulnerabilidade do pedestre, ela não se resume à faixa. Ela não se resume ao sinal vermelho. O pedestre, ele tá ali na rua, em situação de mais exposição que você tem que ter a consciência e a urbanidade de dar preferência. Exatamente. De dar um passo atrás. E, vamos lá, a gente pega um sinal de um caso de acidente. Digamos que eles, Deus o livre, tivessem atropelado vocês. Quem que vai defender esse homem dizendo que o sinal tava verde? O bem tutelado de maior preferência é o bem da vida, não é da prevalência do direito dele de passar no sinal verde. Então as pessoas, elas têm que ter essa consciência, né? Essa noção de bom senso de dar preferência pro pedestre, assim como você dá preferência pro ciclista, pros animais. A gente tem vários animais na rua sendo atropelados todos os dias. Que ciclista também é uma categoria também que é pouco respeitada, ainda mais no trânsito da nossa cidade. A gente pôde ver semana passada o ciclista que estava indo para o trabalho e uma condutora de um carro foi lá, atropelou e veio a óbito na hora, o ciclista, né? A gente até noticiou aqui no programa. Olha, porque pessoas que matam no trânsito, elas são soltas logo em seguida, depois da custódia, eles acabam indo para casa ou então ficam ali tolhido a liberdade pela metade, ficam em casa, não podem sair, enfim, por que isso? Bom, quando a gente está falando de justiça criminal, que a gente tem um provérbio latino no direito que chama de ultima ratio, ou seja, a última instância, né, a última tutela que pode ser conferida à sociedade, a gente tem que resguardar o direito do acusado. Aquela pessoa ali, ela tá a um passo de ser, assim, execrada da sociedade. Seja por um erro cometido no momento, um conjunto de fatores, o estado da natureza da pessoa, enfim. Levando pro tema que você está abordando do homicídio, né? Sem levar em consideração se foi culposo, se foi doloso, se foi por embriaguez, como foi o caso que a gente comentou no último bloco, ou não. Isso no caso, se o assassino, no caso, ele tiver ingerido álcool na hora do acidente ali. Isso agrava. Com certeza. A embriaguez ao volante, ela é uma conduta extremamente coibida pela sociedade, extremamente reprovável. E, assim, o fato de ele ter ceifado uma vida dificulta muito a situação desse acusado. Por que ele é solto? Essa foi a pergunta. Bom, o fato de ele estar na cadeia ou estar aguardando o julgamento dele em liberdade vai depender muito de quem ele era antes desse momento fatídico em que ele ceifou uma vida. Se essa pessoa é uma pessoa sem maus antecedentes, uma pessoa com bons antecedentes, uma pessoa que nunca cometeu um crime, um réu primário, uma pessoa que traz valor à sociedade, quem é essa pessoa fora desse ambiente? Tudo isso, na audiência de custódia, vai contar. A autoridade jurídica vai levar em consideração para decidir se essa pessoa ela vai aguardar o julgamento dela em liberdade ou na cadeia. Então, existe um rol de fatores formal, tá? Se essa pessoa apresenta risco à segurança social, à segurança pública, se essa pessoa apresenta risco à integridade do processo, se ela pode manipular o processo estando fora do encarceramento, tudo isso é levado em consideração quando se converte uma prisão em flagrante para uma preventiva. Então, se o juiz entende que essa pessoa, esse acusado, ele não apresenta risco para o andamento do processo, o juiz provavelmente vai converter a prisão dele em flagrante em liberdade provisória ou talvez atribuir uma restritiva de direitos, que é uma decisão que confere à pessoa, você vai ficar em liberdade, mas você não pode sair da cidade, você não pode fazer viagem internacional. Existem vários tipos de restrições que a autoridade judiciária pode atribuir, entendeu? Então não é porque ele foi solto que ele nunca vai responder nada, saiu impune, não.
é porque ele pode continuar trazendo utilidade que ele traz para a sociedade, mas vai ser responsabilizado na conduta dele no devido processo legal. E essas pessoas que cometem crime no trânsito, quais são os crimes que elas vão responder e quantos anos elas podem ficar presas, efetivamente? Olha, eu não atuo em criminal tem um tempo, tá? Vai depender muito, vai depender demais. Mas assim, quando a pessoa ela é presa por ter cometido um homicídio no trânsito, tem que verificar se ela estava num estado como é que eu posso dizer? Um estado que poderia ser evitado, como embriaguez, como dirigir sem carteira. Condutas que tornam o fato de ela estar dirigindo inapropriado. Se não era nenhum desses casos, por exemplo, eu indo trabalhar, 7 horas da manhã, eu me envolvi num acidente em que eu não respeitei uma faixa de pedestre e matei alguém. Vai ser verificado através de perícia. O perito ele vai verificar se o acidente ocasionado foi culpa exclusivamente minha ou se a vítima contribuiu para esse acidente. E aí vai ser visto se eu vou responder por homicídio culposo ou doloso. Culposo sem a intenção de matar e doloso com a intenção de matar. Tudo vai depender do momento do acidente. A gente tem algumas exceções, tá, para furar sinal vermelho aí na lei de trânsito. 2 exceções, inclusive. Eu vou citar a principal: resguardar o direito de acesso à saúde, dignidade ou à vida de outra pessoa. Eu, por exemplo, se a minha esposa estiver grávida parindo do meu lado, eu posso atravessar quantos sinais vermelhos eu quiser. Se eu tiver com um parente em casa convalescido que estiver precisando de atendimento médico, em razão da realidade que nós temos das ambulâncias que demoram uma eternidade para chegar. Mas aí nesse caso, por exemplo, o condutor tem que ligar o pisca-alerta e Sim, né? Mas ainda com o pisca-alerta ele vai ser autuado. Tá? A autoridade, os agentes de trânsito, eles estão lá fazendo o trabalho deles, às vezes não veem um pisca-alerta ligado, às vezes a pessoa nem se toca de ligar o pisca-alerta, né, pela correria. Então ele vai autuar, mas a pessoa ela tem como é que eu posso dizer, essa possibilidade de se defender num processo administrativo de trânsito, alegando uma exceção aí. Então, ainda que a gente cometa algumas infrações, existem muitos contextos, né, gente? Por exemplo, a doutora tem razão. E é por isso que a legislação, por isso que eu lhe falei, a legislação nossa de trânsito é muito completa. Ela prevê, inclusive, as exceções. Acontece que não são as exceções que matam as pessoas. O que mata as pessoas são os costumes e os maus costumes. É isso aí. Infelizmente, é aquilo que nós chegamos à conclusão. Né? Mas doutora, no processo nesse processo de quem mata no trânsito, demora em média quanto tempo após o fato para ser julgado? A gente tem que levar em consideração quem é essa pessoa, tá? Dependendo da pessoa, se ela for um réis mortal, demora 1 ano e meio, 2 anos. E se for uma pessoa assim muito proeminente, talvez demore um pouco mais, talvez prescreva. E ainda tem aquele lance, né? Se a pessoa for justamente isso que ela falou. Vocês pediram pra eu ser sincero. Então pode prescrever e aí, gente, eu entro novamente em relação às leis ser mais rígidas, professor, porque às vezes a gente culpa o Estado por tudo. O Estado não coloca o agente de trânsito, o Estado não coloca a faixa de pedestre, mas e o ser humano? E o condutor? Será que ele não tem culpa também? Será que ele não sabe que quando ele... gente, olha, eu não sou santo, tá? Porque deve ter um monte de gente falando, o Alex tá falando isso, não sei o quê. Eu não sou santo. Mas quando você bebe e assume volante, você está assumindo a condição de matar alguém ou então de morrer. Com certeza. Porque assim, para as pessoas que são acostumadas, isso é um recado para os meus possíveis clientes, tá, gente? Para você que é acostumado a dirigir embriagado, assim, a gente... Não só pelo risco que você está trazendo a terceiros, tá? Mas vocês não têm noção do que passa a família de uma pessoa que está passando por um processo de homicídio doloso em razão de ceifar a vida de alguém no trânsito, tá? São anos e anos respondendo processo. Você vai para o tribunal do júri, você não vai... São pouquíssimas as possibilidades de escapar de um encarceramento. Então pense na sua família, pense nos seus amigos, nos seus entes queridos, no seu cônjuge, antes de você cometer uma atitude dessa, por preguiça de pegar um Uber, por
achar que vai chegar rápido em casa, por teimosia, por tentar provar alguma coisa pra alguém que esteja com você no evento. Então, tenha consciência que o seu momento pode prejudicar a vida de várias pessoas que você ama por muitos anos. Só gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que, por favor, se você se envolver em um acidente, seja você o causador ou a vítima, procure sempre um advogado, tá? Nós no Show Coimbra, nós somos acostumados a lidar com acidentes de trânsito, mais na área civil, né? Até porque mesmo que você, se Deus quiser, sofra, escape ileso de um acidente, a gente muitas vezes sofre prejuízo no bolso, não é fácil. E é isso, gente. Muito obrigada. Procure sempre um advogado. Bom dia. Eu tenho 2. Um civil e um criminal, exatamente. Você tá 100%. Um civil e um criminal. Gente, olha, eu concordo com a doutora Isabelle quando ela diz que são as duas famílias que sofrem. A família que perdeu e a família que vai enfrentar toda essa crítica da imprensa, essa crítica da sociedade e também o julgamento. Então, é as duas famílias que sofrem. Obviamente que a família de quem morreu ali, da vítima, vai sofrer infinitamente mais. Mas se tiver culpado, tem que ir para a cadeia, ficar lá junto com todos os outros presos. A Isabelle vai falar do Instagram aí. Só para facilitar essa informação, gente, nós do Coimbra Garcia, nós temos uma rede social bem atuante, tá? A gente vive lançando informativos dos temas mais variados. Então, se vocês quiserem ter um pouquinho de acesso à informação jurídica de qualidade, gratuita, Coimbra Garcia _ADV, o Instagram do escritório, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas. A gente está sempre disposto a divulgar informação interessante para os consumidores. Então, volta pra mim aqui, por favor, a gente fica por aqui. Mas olha, segunda-feira nós estamos de volta.